Nós vamos falar hoje sobre depressão pós-parto, um assunto muito sério e que deve ser debatido. Por isso que a gente recebe aqui a psicóloga Ana Paula Maischer. E olha, Ana, muito obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante. Nós já temos participações aqui no nosso WhatsApp. Vamos ver, Ana, quem participa com a gente. A Alice diz assim: eu tive depressão pós-parto nas 2 gravidezes. Foi terrível. Eu pensava muito em morrer. Eu tinha um sentimento que parecia que eu não amava os meus bebês e me sentia culpada. Essa é a situação, a história, o relato da Alice. Tem mais participações. A Tatiana: fiz tratamento durante 7 anos para engravidar e tive início de depressão pós-parto quando tive minha filha. Felizmente tem quem diga que é frescura, mas é uma sensação horrível. Eu só pedi a Deus que não deixasse eu me voltar contra a minha bebê. A participação da Tatiana, né? Gente, essas situações aqui, elas acontecem, mas nós vamos mostrar para você uma reportagem justamente sobre esse assunto. Acompanhe com a gente aqui no Balanço Geral. Alguns dias após o nascimento do segundo filho, aos 33 anos, Natália sentiu vontade de sumir. Ela desenvolveu sentimentos de desamparo, angústia e tristeza, e tudo isso durou por pelo menos 90 dias. Eu acordava bastante aflita, bastante triste, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de cuidar do meu filho, de fazer as atividades diárias, né? Às vezes eu pegava o carro, tinha vontade de pegar o carro e ir embora, mas aí eu pensava, não, vou deixar ele sozinho, e eu acho que é isso que me segurava, o meu mais velho, mais do que o mais novo, né? Porque até então eu via o meu mais novo como um empecilho na minha vida, eu não queria, mas também jamais pensei em prejudicar ele, machucar, nada, só não queria ele, eu queria devolver, queria voltar no tempo. O que não era novidade para o marido. Desmotivação e melancolia ela também sentiu na primeira gravidez. O pai Eduardo percebeu que Natália estava agindo com atitudes diferentes do normal novamente, só que agora com sintomas mais intensos. Tranquilizou a esposa e juntos foram em busca de ajuda. Os 2 filhos tivemos problema com depressão pós-parto e, assim, conselho, pesquisar muito sobre o assunto, ter o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, entender que é uma fase, ter muita paciência, porque não é frescura, é uma fase muito complicada, que acontece muita morte de bebê porque a mãe simplesmente não aceita. No caso da Natália, ela teve um pouco de rejeição por causa do mais velho, né? Então é uma hora assim que o marido tem que estar junto, sabe? Então eu tentei compensar um pouquinho mais com o mais velho, para ela dar uma atenção para o mais novo, e ela vê que realmente ela não estava deixando de dar atenção, ela tinha que cuidar agora do Noah, que é o mais novinho, e daqui a pouco a gente conseguia ajeitar as coisas. O diagnóstico dos especialistas que ajudaram Natália foi de depressão pós-parto. Ela foi medicada e fez terapia. Hoje está orgulhosa e sente um amor incondicional pelo garoto. A Natália é só mais um exemplo que mostra que nem todas as gestantes têm um pós-parto tranquilo. Pesquisas indicam que de 10 a 20% das mulheres sofrem de abalos emocionais após o parto e a maioria delas não procura ajuda. Isso preocupa os especialistas, pois se a depressão pós-parto não for identificada, pode provocar consequências severas e levar até a morte do bebê. Além da doença, também existe o baby blues, que provoca sentimentos negativos momentâneos nas mães. A diferença é que na depressão, as sensações duram mais tempo e os sintomas são mais acentuados. A depressão pós-parto é um transtorno psiquiátrico, é severo, é bastante grave muitas vezes. Ele se diferencia dessa fase de tristeza transitória que é o baby blues, porque os sintomas são bastante mais intensos e começa geralmente após 30 dias depois que o bebê nasce. O baby blues ele dura entre 15 a 20 dias, ele tem remissão espontânea, os sintomas são bem mais leves, não precisa de tratamento. Geralmente o apoio da família, apoio dos amigos já resolvem essa situação. A psiquiatra destaca ainda que os custos emocionais ligados à depressão pós-parto, conhecida também como perinatal, levam a mãe a superproteger ou se afastar da criança. Quem já teve a doença uma vez corre mais risco de voltar a ter o transtorno. Por isso, a prevenção é fundamental. O tratamento ele pode ser medicamentoso, psicoterápico e também internação. Então vai depender da avaliação do psiquiatra, é bastante importante em quaisquer sintomas, mesmo que pequenos, aqui o pai começou a perceber que ela está muito diferente,
a mãe, a avó, os amigos começam a perceber algo diferente, leve ao psiquiatra, faça a avaliação, ele é o médico especialista que pode ajudar, vai direcionar o tratamento. As medicações, existem medicações muito seguras, então as pessoas têm muito medo, preconceito, e a gente precisa, sim, muitas vezes usá-la. Os malefícios de o contato do bebê com uma mãe deprimida são muito maiores do que o uso das medicações psiquiátricas. A saúde mental de uma mãe precisa de atenção. Estudos mostram que mulheres que apresentam históricos de problemas psicológicos costumam encontrar maior dificuldade na busca por amparo. Muitas vezes, os parentes tratam os sintomas como se fossem uma frescura, sendo que essas pessoas podem ser a chave para perceber a necessidade de um tratamento se tiverem cumplicidade e o conhecimento sobre o assunto. É uma fase de mudança física, mudança psíquica, então essa mãe precisa de auxílio. É importante os familiares estarem por perto para ajudar nos serviços da casa, para ficarem um pouco com esse bebê para que ela possa dar uma caminhada, fazer alguma atividade fora de casa, fazer a unha, coisas que, pequenas, que nós não damos muito valor, mas que são importantes, ficar muito em função do bebê não é saudável. Os cuidados, eles são importantes, mas a superproteção também pode ser um sinal de perigo. O que me ajudou muito foi grupos de maternidade, que tem bastante Instagram, Facebook, tem grupos do WhatsApp. Me ajudou um monte, porque eu conheci um monte de mães e relatando o nosso dia a dia, a gente vê que é tudo igual, todo mundo passa pela mesma dificuldade e uma ajuda a outra, assim. Acho que o meu conselho maior é pedir ajuda, não passar por isso sozinha e não sofrer em silêncio em casa, né? Agora você vê, de 10 a 20% das mulheres que tiveram bebê passam por essa situação. É a questão da Natália, da Alice e também da Tatiana, que participaram aqui com a gente, Ana Paula. Sobre as duas participações, são situações que preocupam. Muito. E muitas mulheres não sabem lidar com isso, é isso, Ana? Eu acho que a primeira questão que é importante a gente frisar é que quando nasce um bebê, quando nasce uma mãe, parece que existe aquela obrigação de que a gente tem que amar incondicionalmente aquela criança, a maternidade e achar aquilo, se sentir plena, achar aquilo maravilhoso. Porém, não é o que acontece muitas vezes, E isso traz uma angústia, inclusive um medo de falar que a pessoa não está bem, que essa mãe não está bem, por medo de ser julgada, por medo de, que de repente alguém possa falar que, poxa, então ela não é uma boa mãe, e daí acaba se escondendo dentro de si. Não expressam isso. Não expressa, e o que é super prejudicial, É muito melhor que fale de verdade o que está sentindo e possa procurar ajuda do que ficar dentro da sua própria casca, Verdade. Agora tem muitos pais, papai, mamãe. Quando o pai, a criança nasce, o pai deposita toda a responsabilidade da criança sobre a mãe e não contribui, não ajuda. E na reportagem a gente viu que quando ele percebeu que a situação estava acontecendo, ele tentou ajudar e dar atenção ao maior para que ela pudesse tivesse um pouco mais de tempo para poder tratar da criança. Isso é importante, esse apoio do parceiro? Essa rede de apoio familiar ou do parceiro faz toda a diferença nesse processo. Porque o que acontece? Muitas vezes os pais acham que eles são ajuda. E pai não é ajuda, pai tem que pegar junto, é diferente, Pai, ou se não tiver, às vezes o pai, porque às vezes é uma mãe solteira, às vezes é uma mãe adolescente, ou às vezes é alguém que escolheu ser mãe sozinha, enfim. Então, a família tem que poder dar esse suporte e poder realmente ajudar, porque a maternidade já é muito solitária. Sem ajuda fica mais difícil ainda. Temos participações aqui no WhatsApp, vamos saber quem está com a gente. Aqui na tela do Balanço Geral, Cris diz assim: quais os sintomas da depressão pós-parto e como deve ser tratado? Alguns a gente viu na reportagem, a tristeza, quais os demais? Ansiedade, angústia, uma preocupação extrema com o bebê. Aquela mãe que, por exemplo, fica tão ansiosa que a criança não dorme a noite inteira, que quando as poucas horas que ela dorme, a mãe não consegue dormir de medo que logo ela vai acordar. Então, assim, são coisas muito extremas, perda de interesse, choro muito fácil o tempo inteiro. Lógico que é normal a gente chorar um pouco mais, depois que se torna mãe. Fica mais sensível. Fica mais sensível, mas não a esse ponto, E o tratamento é psicoterapia e medicamento. Isso é importante. Tem mais participações aqui na tela do Balanço Geral. Olha só, vamos saber quem está com a gente. Olha lá, não quis se identificar, não tem problema nenhum. Você pode mandar a sua mensagem mesmo não querendo se identificar, se expor, Só fui sentir a tristeza quando minha filha tinha 3 meses. Pode ser considerada depressão pós-parto nesse caso? Não só no momento do nascimento, mas depois de 3, 4, 5 meses?
Pode, aí depende da intensidade dos sintomas, como é que começaram, quanto tempo dura, tem outras questões que devem ser avaliadas, né? Mas pode. Interessante. Tem mais participações aqui na tela do Balanço Geral. O pessoal que manda as dúvidas, né? Querem respostas, querem saber o que está acontecendo e identificar os sintomas, que é importantíssimo, né, Ana? A Nath, como diferenciar a depressão do cansaço com os cuidados com o bebê? Aqui eu faço um acréscimo. Esses dias eu ouvi minha esposa conversando com alguém e até relatos de pessoas que a gente trabalha e a mãe dizia o seguinte, olha, às vezes o acúmulo de atividades e cuidado com a criança é tão grande que não dá tempo nem de ir ao banheiro. E é assim mesmo, Ana? Sim, é assim mesmo. A gente que tem 2 filhos, eu no caso tenho 2, tem outras que tem 3, 4, 5, enfim, a gente sabe que é exatamente assim. Com um já é difícil, imagina com mais de um, né? Mas acho que a principal questão para diferenciar é sempre a intensidade. O quanto que aquilo vem influenciando, o quanto que aquilo vem deixando com que a gente tenha a nossa própria rotina. Isso que é o mais importante de ser avaliado, né? E a família tem que sempre ficar muito atenta, né? Dar apoio. Dar apoio.